Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pai nosso, que estais no céu, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era do princípio, agora e sempre. Amém. Queremos nessa noite convidar o Espírito de Deus a estar conosco, o Paráclito, a força do alto, o vento que sopra, venha soprar neste lugar, nessa noite. Renova a nossa fé, nossa coragem, nosso ânimo. Dai-nos, Senhor, a sabedoria do céu, por intermédio do Teu Santo Espírito. Que eu possa falar, Senhor, nessa noite, não aquilo que os irmãos que estão aqui querem ouvir, nem aquilo que eu quero falar, mas sim aquilo que nós precisamos ouvir de Ti, Senhor. Derrama Teu Espírito, que o Senhor possa brandear os corações nessa noite, para que todos nós possamos dar um avanço na fé, que sejamos renovados pelo Teu Espírito Santo. Amém, Amém. e amém. Amém. E amém. Última vez que nós estivemos aqui, depois eu ouvi o vídeo em casa e teve uma irmã que cantou de uma maneira tão linda, com a voz tão assim, suave, no ritmo, certinho. Foi você, irmã? Ou foi a outra senhora? Foi Porque- a outra senhora, porque ela participava de grupo de canto. Ah, ela cantou, eu percebi que tinha uma diferença. Tinha alguém diferente. Mas eu quero convidar vocês, porque eu vou falar bem a verdade para vocês. Eu gosto de falar, tem uma graça assim de Deus tal para falar. Mas você quer ver uma catástrofe, é colocar eu para cantar. É uma verdadeira catástrofe. Então eu quero convidar vocês para a gente cantar o hino do Espírito Santo, que se eu passar vergonha, nós passa todo mundo junto. Amém? Amém. Amém. Quem então pode puxar. Quem é que conhece a Mara sempre conhece, sempre tem um hino aí na ponta da língua do Espírito Santo, irmã. Vem, esse. Pode ser. Vem, vem, Espírito Santo, transforma minha vida. Quero renascer. Vem, Vem, Espírito Santo, transforma minha vida. Quero renascer, quero abandonar-me em seu amor, encharcar-me em teus rios, Senhor, derrubar as barreiras do meu coração. Quero abandonar-me em seu amor, encharcar-me em teus rios, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração. A Bíblia nos ensina no capítulo 16 do Evangelho de João, no versículo 7, a Bíblia nos ensina que Jesus ia partir e os discípulos então ficaram preocupados.
e não queriam aceitar que Jesus partisse. E o Senhor então disse para eles no versículo 7, na verdade convém a vós que eu vá, porque se eu não for, o Espírito não virá, mas eu indo, eu vou-los enviarei. Então eu quero dizer para você, que Jesus já fez a parte dele, ele já esteve aqui, ele já veio aqui, nós celebramos domingo passado a ascensão do Senhor, né? Celebramos a ascensão do Senhor, no próximo domingo agora, Pentecostes, o Senhor já enviou, mas a igreja vai celebrar, e isso vai se atualizando a cada celebração. Então, agora cabe a mim e a você, ele enviou o Espírito, cabe a mim e a você, abrir o nosso coração, abrir a nossa alma, querer aprender do Espírito Santo, querer a sabedoria do céu, querer esse Espírito conduzir a nossa vida. Cabe a mim e a você buscar o Espírito Santo. E nesse estudo de um ano que nós estamos fazendo, nós temos buscado intensamente, e o Espírito Santo tem se revelado, tem mudado, tem renovado, tem transformado, porque o Senhor Jesus ainda diz que aquele que bate se abre, quem busca encontra. Então, na medida que nós abrimos o nosso coração e buscamos de verdade, com o coração aberto, então nós vamos encontrar cada vez mais. E cada vez mais nós vamos ficar cheios. E nós vamos terminar esse estudo. Hoje é o penúltimo, pela graça de Deus. Hoje é o penúltimo encontro nesse sentido desse estudo. Olha como é que Deus preparou sem a gente ter programado nada, simplesmente a gente sentiu no coração de estudar. Falamos, conversamos entre nós de comum acordo, vamos estudar a respeito do Espírito Santo, vamos. E olha só que graça, né? Agora, hoje é quarta-feira, domingo vai ser Pentecoste. Então, numa semana que antecede Pentecoste, aqui na casa do irmão e da irmã, aonde que tudo começou, essa inspiração do estudo, veio por intermédio aqui da casa do irmão e da irmã, convidei eles foram conosco, graças a Deus perseveraram, e acredito que vão perseverar até o fim, em nome de Jesus. Mas foi isso, e agora nós vamos fazer o penúltimo dia aqui, e como o estudo foi na casa da irmã Mara, essa abençoada aqui, para vocês que não sabem ainda, essa abençoada loira aqui, que parece minha irmã, é minha irmã, mas todo mundo acha que é até minha irmã de sangue. Glória a Deus. Glória a Deus. E nós vamos terminar uma semana, uma quarta-feira depois de Pentecoste. E eu acredito que além de toda a inspiração do Espírito de Deus que nós temos recebido, por ser Pentecoste, então nós vamos receber uma unção redobrada do Espírito de Deus. O Senhor vai nos ungir, nos capacitar, vai tirar todo o medo, toda a dúvida, toda a incerteza, para nós fazermos a missão de Deus, a obra de Deus. Você pode preparar a tua alma, educar o teu ouvido, abrir o teu coração. Não tenhas medo, porque o Senhor é contigo. Quando ele diz no capítulo 28, ele mandou que nós fôssemos anunciar o Evangelho, pregar o Evangelho e fazer com que todos os povos sejam meus discípulos. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo, até a consumação dos séculos, em outra editora. Então, o Senhor é contigo, Ele é contigo, não temas. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então podemos nos assentar e vamos adentrar na palavra do Senhor. Nós estudávamos então, antepenúltimo encontro nosso, nós estudamos cartas de Tito. Aqui, esqueci o nome da irmã. Luzia. A irmã Luzia estava conosco, né, irmã? Nós estudamos aqui Hebreus. Perdão. Cartas de Hebreus. Aí, semana passada, estudamos, lá na casa da Mara, carta de Pedro. E agora nós vamos estudar carta de João. Percebe que nós estamos transcorrendo a Bíblia, nesse estudo, de Gênesis e Apocalipse. Aonde se fala do Espírito de Deus, ou aonde talvez não pegamos todos os textos que falam. Mas aquilo que o Senhor inspirou, nós fomos obedecendo e fomos fazendo. E agora nós vamos para a carta de João, no capítulo 2, e o versículo 20. É isso, irmã Aline? Isso.
Então diga glória a Deus, bendita. Glória a Deus. Amém. João 2:20. João 2:20. Eu vou acompanhar aqui pelo celular. Glória a Deus. E nós vamos ter uma palavra de Deus. Diga amém. Amém. A canção nova vai ter, né? Na liturgia diária da canção nova, né? Não, João 2:20 tem que ser, Na Bíblia mesmo, né? tem que ser direto na Bíblia. João 2:20. Mas como é só um versículo, o irmão pode até pegar com a irmã que está do lado aí, como você que sabe, irmão, fica à vontade. Tá. Vai com você aqui. João 2:20. Esse aqui é só um versículo, aí os demais a gente vai vendo, né? Evangelho de João, versículo 2, capítulo 2, versículo 20. Então escuta, porque não enxerga. Olha lá. Amém? Todos acharam? Amém. Vós, porém, tendes a unção do Santo, e sabeis todas as coisas. Amém. Amém. Vós, porém, tendes a unção do Santo, e sabeis todas as coisas. João, evangelista, o mesmo que escreveu o Evangelho de João, ele escreve as cartas de João e ele escreve Apocalipse. João está escrevendo para quem, e para quem que ele está dizendo? Eu gosto de ir no cenário daquele tempo e depois trazer a palavra para os dias de hoje, para a nossa vida, para o individual de cada um de nós. Então, naquela época, João estava dizendo, escreveu uma carta para os cristãos daquela época, dizendo que eles tinham recebido e tinham a unção do Santo. E que por intermédio desta unção, ele sabia de todas as coisas. Por intermédio da unção de Deus, então, saberia de todas as coisas. Agora, vamos pegar rapidinho, não passei para vocês, mas vamos pegar o Evangelho de João, o mesmo João, vamos pegar o Evangelho no capítulo 17, para nós entendermos quem que era esse povo cristão, no capítulo 17 do Evangelho de João. Versículo 16. Nós vamos ver aqui que o Senhor Jesus havia orado, rezado por esse povo, que João está escrevendo cartas para esse povo. Mas antes de João escrever cartas para ele, Jesus havia orado, intercedido por essa gente. É o que nós vamos entender no Evangelho de João, capítulo 17 e versículo 16. Amém? Todos acharam? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Capítulo 17, versículo 16. Eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Santifica-o pela verdade. A tua palavra é a verdade. Como tu me enviastes ao mundo, também eu os envio ao mundo. Santifico-me por eles, para que também eles sejam santificados pela verdade. Versículo 20. Não rogo somente por eles, mas também por todos aqueles que, por sua palavra, hão de crer em mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vós, Senhor. Diga, obrigado, Senhor, Obrigado, Senhor. pelo Senhor ter Pelo Senhor ter orado por mim, intercedido intercedido por mim. por mim. Amém. 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 Se o Senhor está dizendo, se a Bíblia está dizendo que Jesus aqui, ele orava na verdade, por esse povo,
para os apóstolos, pelos apóstolos. Depois ele acrescenta, por todos aqueles que hão de crer em mim. E aí nós colocamos lá os cristãos da época que João escreveu as cartas. E podemos colocar eu e você. Jesus orou por você, rezou por você, para que você fosse santificado. E quem é que santifica o homem, natureza humana? O Espírito Santo. Então Jesus orou ao Pai, para que o Espírito Santo viesse sobre você, e para que você tivesse a unção do Espírito, e que pela unção do Espírito, você soubesse por todas as coisas. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Para que você soubesse de todas as coisas, conforme está lá. Amém? Estou sendo claro? Sim. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora olha só que interessante, nós que trabalhamos com a palavra do Senhor. Vou recapitular para a gente entender. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Nós não somos do mundo. Nós viemos do céu e para lá nós vamos voltar. Aqui nós somos peregrinos. Estamos aqui de passagem. Por isso que no Espírito Santo, eu e você, vamos perdendo o jeito mundano. Nós vamos nos santificando. Quando a gente vai renunciando ao pecado, quando a gente vai renunciando ao mal, a gente vai se santificando. E como eu disse o outro dia, na Eucaristia nós somos cristificados. Então não tem graça viver no pecado, viver no prazer da carne, praticar o pecado. Nós temos que nascer de novo. Mas a Bíblia diz no versículo 17, santifica-o pela verdade, a tua palavra é a verdade. Então a gente recebe o Espírito pela palavra. Santifica pela palavra, a tua palavra é a verdade. Santifica pela verdade, a tua palavra é a verdade. Olha o tanto que nós recebemos de unção, de sabedoria de Deus, de inspiração, de sabedoria do céu, por intermédio da palavra que nós recebemos nesse estudo que nós fizemos há um ano. É verdade, irmão Kleber? Diga glória a Deus, se é verdade. Então a palavra, quando você estuda a palavra, você recebe unção do Espírito. Nós estudamos já nesse estudo as várias formas de você receber o Espírito. E eu citei, foi citado, foi relatado, que uma das formas é meditando a palavra, é estudando a palavra, é vivendo a palavra, é estar na palavra, é remoendo a palavra. Então quando eu pratico a palavra, então o Espírito age em mim para que eu possa praticar a palavra. Então nós recebemos unção do Espírito pela palavra. Santifico-me por eles, para que também eles sejam santificados pela verdade. Sejam santificados pela verdade. E a verdade é a palavra, então seja santificado pela palavra. E se não tem como santificar, se não receber a unção do Espírito. Estamos estudando o Espírito Santo, de Gênesis a Apocalipse. Amém? Amém. Agora olha só. Voltamos para o versículo 20. Cartas de João, capítulo 2, versículo 20. Percebe, quando você vai achando, percebe que quando um homem e uma mulher, quando ele verdadeiramente é movido, é conduzido pelo Espírito Santo, ele sabe todas as coisas. Irmãos, entendam, não estou te falando de um espírito qualquer, do espírito do mal, de um espírito desconhecido, não. Entenda o que está em você. É o mesmo espírito que agia em Moisés, em Jeremias, em Isaías, em Daniel, em Baruque, em Zacarias. É o mesmo Espírito vindo para o Novo Testamento, que agia em Pedro, João, Tiago, em Bartolomeu, em Tomé. Jesus orou para que eles recebessem o Espírito. É o mesmo Espírito que age em nós. Ou não sabeis que vós sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós?
Então nós temos que ser diferente. Se você procurar ouvir a voz do Senhor, você vai ter sabedoria, você vai saber de todas as coisas. E no Espírito Santo, você, irmão, vai ser um bom pai. Você é coordenador, você é, como que é o nome do cargo dele aqui na igreja? Coordenador, né? Então você vai ser um ótimo coordenador pelo Espírito Santo. Você provavelmente já é. Louvado seja Deus. Então no Espírito Santo, irmão, você é uma boa missionária, leiga. Eu, José Carlos, passo a ser um missionário, porque a gente passa a saber de todas as coisas. E cada um de nós aqui, na sua casa, no trabalho que você faz, na sua profissão, na circunvizinhança onde você mora, você é um bom vizinho. Eu lá onde eu moro, as pessoas lá, é interessante, a maior parte são evangélicos, mas eles têm problema uns com os outros, mas todos eles me respeitam, me consideram como um homem de Deus. Amém? Amém. Por causa do Espírito Santo. Nós temos que dar liberdade para esse Espírito Santo transformar as nossas atitudes, para que eu e você possamos ser pessoas boniças, pessoas boas, pessoas melhores. Então no Espírito Santo, eu, José Carlos, passei a ser o melhor esposo, o melhor pai, o melhor irmão da igreja, o melhor amigo, o melhor filho, o melhor profissional. É o Espírito Santo que faz todas as coisas. E ele falando da sabedoria, recapitulando o versículo 20, vós porém tendes a unção do santo e sabei todas as coisas. Agora o 27 na sequência, nós vamos fazer uma coligação entre alguns versículos do Evangelho de João, e nós vamos ver que todo o que eu relatar hoje aqui, está tudo coligado. Amém? Amém. O versículo 27 diz assim: quanto a vós, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Diga glória a Deus aí, irmãos. Glória a Deus. Olha só, vou recapitular. Quanto a vós, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a unção vos ensina todas as coisas, assim é ela verdadeira e não mentira. Permanecei nele, como ela quem? A unção vos ensinou. Amém? Amém. Agora, interessante. Você tem a unção. Quanto a vós, a unção que dele recebeste permanece em vós. Diga glória a Deus. A unção está em mim, está em você. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Então, por que nós estamos fazendo esse estudo há um ano? Se você tem o Espírito Santo, se eu tenho o Espírito Santo, e ninguém precisa ensinar ninguém. Por que a igreja está proporcionando, todos os dias a igreja está proporcionando formações e mais formações, curso e mais curso, e tantas coisas, se o Evangelho está dizendo, se João, o Evangelho não, João, nas cartas, está dizendo que a unção está em você, e você não é preciso que ninguém te ensine. Não é curioso? É curioso, irmão? Com certeza. Irmão Raul. Ah, viu como é que eu decorei? Glória a Deus. Glória a Deus. Então vamos entender. Deixa eu dar um exemplo aqui, bobo, mas que vai servir. Vamos dizer que eu venho aqui na casa do Cléber da Aline e eles preparam uma macarronada, porque churrasco aqui sempre tem mesmo, né? Vamos falar uma coisa diferente. Então vamos dizer que a gente vem aqui e eles vão preparar uma macarronada para nós. Quem sabe eu estou profetizando isso? Amém? Amém. Amanhã, né, Cleber? Ou quem sabe no término do estudo. Mas vamos lá, vamos dizer que eles preparam uma macarronada. Não leva a sério não, porque eu acho o churrasco melhor do que a macarronada. Pera lá. A gente leva um pouco assim para descontrair um pouco, para o tempo ficar mais, não ficar muito alongado o tempo. Amém? Amém. Vamos dizer que a Aline preparou uma macarronada aqui pra gente. Aí numa macarronada, nós entendemos, para não entender a palavra. Aí a macarronada, o que acontece? Vai ter que ter o macarrão, ela vai ter os temperos, o alho, o tempero de gosto que ela entende que deve ser, né? Vai ter que ter extrato de tomate
e vai ferver tudo. Eu não sei exatamente como é que é, eu sou leigo completamente nesse assunto aí, mas quer ser uma noção, né? E ali, misturando aquilo ali, vai ficar aquele macarrão vermelho ali, dá-se o nome de macarronada. Amém? Ela sabe fazer a macarronada? Se ela fazer dessa forma? Sabe, é uma macarronada, não pode falar que não é. Macarrão com extrato de tomate e tal, faz ali um molho e tal, é uma macarronada. Ela sabe fazer. E a Bíblia está dizendo que a unção que está em você faz com que você sabe de todas as coisas, não precisa que ninguém ensina. Precisa ensinar ela a fazer macarronada? Não precisa. Beleza. Mas aí, digamos, nós vamos na casa da Mara, ou na casa do irmão aqui. Vamos dizer, o irmão, de repente, porque ele é coordenador, né? Da irmã aqui, são um casal, né? Glória a Deus. Casal. O nome de vocês está gravado no livro da vida e na palma da mão de Deus. Amém. Amém? Amém. Então, digamos que nós vamos, no outro dia, vamos numa macarronada na casa deles. E ele coloca lá os ingredientes do gosto deles também. Com certeza vai ter uma diferença no sabor, porque ela usou um tempero, ele vai usar outro tempero. E ele pode ainda acrescentar lá um queijo ralado, uma azeitona, talvez até um palmito, quem sabe, né? Ele sabe fazer a macarronada? É macarronada? É. Ele sabe fazer? Sabe? Ok. Então, o que acontece? Nós sabemos a palavra, quanto a vós, a unção que recebestes permanece em vós e não tedes necessidade de que alguém vos ensine. Mas a unção que está em você ensina todas as coisas. Você sabe das coisas de Deus. Ok, está na igreja. O irmão aqui, coordenador, com certeza está há muitos anos na igreja. Então sabe, conhece a palavra, sabe da Eucaristia, de Nossa Senhora, os dogmas da igreja, os 10 mandamentos da lei de Deus, os 5 mandamentos. Não força não. Os 5 mandamentos da lei da igreja, com certeza sabe. O irmão ou a irmã também faz parte, o irmão da catequese. Aí a gente se reúne para quê? Que vergonha. Aí a gente se reúne para quê? Por intermédio. Sempre eu falo para vocês, nós vamos aprender junto, não é assim que eu falo? Sim. Nós vamos estudar, vamos aprender de Deus, vamos aprender junto, porque na verdade, você sabe. Agora, a diferença é que você sabe de uma forma, e eu sei de outra forma. Eu vivo a minha fé de um jeito, você vivia de um outro jeito. E nós podemos se unir, mas não quer dizer que você não sabe. Tanto é que você sabe, agora você vai entender perfeitamente. Tanto é que você sabe, olha só, vamos estudar os textos. Eu esclareci para vocês os textos, os capítulos da Bíblia. Em algumas situações, em algum livro da Bíblia, eu fiz com vocês versículo por versículo. É o queijo ralado. Pode até ter uma batatinha, uma azeitona, um palmito. Você entendeu? Detalhado. Então nós estudamos detalhado, mas não quer dizer que você não sabe. Você sabe. Você recebeu o Espírito de Deus. Você sabe discernir exatamente entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, entre o que pode e o que não pode, entre o pecado e o não pecado. Você sabe discernir certinho. E tem mais. A unção que está em você permanece em você e não precisa que ninguém te ensina. Não há necessidade que alguém vos ensine, mas como a unção que está em você te ensina todas as coisas. Assim ela é verdadeira e não mentira. Se você estiver num grupo de oração, numa igreja, eu converso bastante com pessoas evangélicas, pastores, já me chamaram para ser evangélico, já me falaram um monte de coisa, né? Ah, vem para cá, se você vir para cá, daqui a pouco você é um evangelista, daqui a pouco você é um pastor e tal, entendeu? Acontece que, pela unção que está em nós, pela unção que está em você, se você for num encontro, num grupo de oração, e as pessoas lá começarem alguma dinâmica, alguma coisa que for, não que seja errado, mas que for da natureza humana delas, você na hora, você vai perceber, você vai saber, aquilo ali não é de Deus, aquilo ali é da natureza humana deles. Por que você sabe? Pela unção que está em você. E se o pregador falar alguma coisa que não vier de Deus, na hora você vai discernir. Não é assim que funciona, Kleber? Não é assim, Manete? Sim. Na hora a pessoa
vai falar coisa, vai começar a pregar coisa, você fala, não, aquilo ali não é de Deus, ele está pregando ali, é dele mesmo. E tem muitos que pregam falso profeta, o verdadeiro falso profeta, ele prega no espírito do maligno para enganar. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para enganar. Então prega muitas situações por aí, não vou relatar, mas em muitos lugares por aí, as pessoas pregam com o intuito de ganhar dinheiro, de ter vantagem, de ter lucro, tem segunda intenção. E aquele que está no Espírito Santo de Deus, ele não vai ser enganado. A Bíblia diz em Mateus no capítulo 24, né? Que os escolhidos, pega lá comigo, Mateus 24. Então, quem está na unção de Deus, que já sabe todas as coisas, você sabe. Agora nós só estamos estudando aqui os detalhes. Eu te dou capítulo, versículo, a gente estuda versículo por versículo e tal, para que você fique ciente, mas não quer dizer que você não sabe. Amém? É por isso que existe o estudo, para que você se torne melhor, mais conhecedor. E o Zé Carlos também, com tudo isso, se vocês soubessem. Pega Mateus capítulo 24. Se eu não me engano é 24 de Mateus. Tá. Leia para mim, Mara, 24. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão milagres a ponto de seduzir, se isso fosse possível, até mesmo os escolhidos. Amém. 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 Você não morre enganado, irmão. Você não é eleito. Você não é candidato, você é eleito. Você é escolhido, escolhida de Deus. Se fosse possível, até mesmo os escolhidos. Nenhum de vocês morre enganado, porque vocês são escolhidos de Deus, estão na igreja, estamos na igreja, estamos buscando o Espírito Santo, então você é escolhido de Deus. E vai se levantar falsos profetas que iriam seduzir a muitos, se fosse possível, até mesmo os escolhidos de Deus. É por isso que ninguém engana você. Se você estiver num encontro, se você estiver num grupo e a pessoa... Eu consigo discernir certinho. Aquela pessoa está pregando, ela está falando na carne, ela está falando da sabedoria humana dela, ou ela está falando do espírito mal para enganar, trapacear e tal, com segunda intenção, ou ela está pregando no Santo Espírito de Deus. Agora, o que renova, o que restaura, o que dá força, o que faz nova todas as coisas, é só o Espírito Santo de Deus. Eu achei lindo quando o irmão Kleber colocou um dia no grupo nosso, Restaurando Família, ele colocou lá assim, Jesus é o único caminho, o restante é beco sem saída. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Voltamos para as cartas. Cartas de João, capítulo 2. O texto que eu passei para vocês agora é capítulo 3. Capítulo 3 e o versículo 9. Aqui tem outro fato curioso também, que nós vamos entender. Ficou claro para vocês aí? O porquê que a gente estuda, embora a Bíblia está falando que você sabe todas as coisas pelo Espírito que está em você, você discerne todas as coisas, mas nós estudamos porque nós queremos aperfeiçoar. Melhorar o macarrão. Melhorar a macarronada. Melhora uma macarronada, Sim. ali melhora a macarronada dela. Sim. O mesmo que você ir lá em casa, você pode, de repente você vai lá em casa comer um churrasco lá, você come um churrasco lá com tempero insosso e tal, você vem aqui no Kleber, o churrasco dele é nota 1000. Mas eu não sei assar carne? Não assa carne não. Mas o dele aqui é melhor do que o meu. Amém? Amém. Vamos fazer churrasco. Glória a Deus. Não é assim que a gente vai conquistando. Mas eu estou devendo, não esqueça não, estou devendo para vocês. Só não fiz ainda. Estou devendo churrasquinho e tal, peço perdão, porque nós estamos mexendo com construção à frente da minha casa lá, o meu filho está fazendo lá em cima, e não dá para receber ninguém lá não, está tudo em obra lá, está em construção lá, tá... Mas vamos terminar, se Deus quiser, em breve. Amém. Amém. E agora o versículo 3. É capítulo 3, versículo 9. 9. Todo que é nascido de Deus não peca. Por quê? O germe divino reside nele e não pode pecar, porque nasceu de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Todo que é nascido de Deus não peca, porque o germe divino reside nele. Vamos fazer uma outra comparação. O germe do trigo, não tem o germe do trigo? O que é o germe do trigo? Para nós entender o germe de Deus. O germe do trigo
é a parte mais nobre do grão do trigo. É o embrião onde nasce uma nova planta. Entenderam? Estou sendo claro? O germe do trigo é a parte mais nobre do grão do trigo, onde germina uma nova planta. E todo aquele que nasceu de Deus, que é nascido de Deus, não peca, porque o germe divino reside nele. Vamos entender o grão, fazendo outra comparação. Eu gosto de fazer comparação entre o natural e o espiritual, entre o humano, as coisas naturais e as coisas divinas. O trigo, a planta do trigo. Então a planta do trigo, ela tem raiz, ela tem o caule, ela tem os galhos, ela tem folhas, e aí ela tem o grão. É assim, né? Acredito que é assim. Ela tem acho que no grão de trigo é que nem o feijão, digamos, ele tem ali uma capa, né? Tem uma capinha ali e tal. E lá tem o grão de trigo. E lá dentro olha só, dentro do grão de trigo tem um lugar específico, tem um lugar especial, que é o embrião, que dali germina uma nova planta. Ok? E o germe divino, todo que é nascido de Deus não peca, porque o germe divino reside nele. Você é natureza humana, nós somos natureza humana, e em nós temos, no nosso corpo físico, nós temos osso, nós temos nervo, temos músculos, temos pele, conforme vai dizer lá no capítulo 37 de Ezequiel, né? O vale de ossos secos. E aí diz que veio o osso, veio a carne, juntou os ossos e tal, e Deus mandou soprar o Espírito para que eles revivam. Então assim somos nós. E nós, o humano, nós temos o nosso coração e nós temos a alma. E o Espírito Santo de Deus, ele reside no mais profundo da tua alma. Assim como a planta do trigo, o embrião do trigo germina uma nova planta, o Espírito Santo que está dentro de você, ele germina uma nova vida, uma nova esperança para aquele que está frustrado, aquele que está decepcionado, aquele que está triste, aquele que está no pecado, aquele que está no vício, aquele que está na maldade. Então o Espírito Santo, ele faz germinar em você, é o germe divino. Se você querer e aceitar, agora você precisa querer e você precisa aceitar, então você vai estar sempre nascendo uma nova planta, sempre você vai ter uma nova esperança, uma nova razão para viver, sempre você vai ter uma nova alegria. Esse é o germe divino que brota coisas boas de Deus em você, no teu coração, na tua alma, no teu ser, na tua vida. Amém, povo de Deus? Amém. Entenderam o que é o germe divino que reside em você? Amém. Agora eu dizendo isso para você, tudo isso que nós já temos estudado há um ano, eu acabei de dizer que você tem a sabedoria do céu, que você é a unção que está em você, te diz todas as coisas e não tem necessidade de ninguém te ensinar. Agora eu estou te falando do germe divino, você ainda vai ter coragem de pecar, meu irmão? Por isso que todo aquele nascido de Deus não peca, porque o germe divino reside nele, ele não pode pecar, porque nasceu de Deus. Então você não vai ter mais como pecar. Não estou dizendo que você vai virar um santo, mas você não vai ter a mínima disponibilidade, intenção, ou querer, você não vai ter o mínimo querer em pecar. Agora, na nossa natureza humana, saindo do alto, agora vindo para a terra, na nossa natureza humana, eu ficava intrigado com isso aqui. Eu falava, mas Senhor, eu peco, eu sou pecador. Agora, na nossa natureza humana, a gente pode pecar. Agora, o que acontece? A diferença, que aqui o germe divino estando em mim, o Espírito de Deus estando em mim, quando eu pecar, imediatamente a minha consciência me acusa. Eu já vou me reconciliar, já vou procurar o sacerdote da igreja, já vou me reconciliar com a igreja e com Deus, e já vou firmar o propósito de não pecar novamente. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Versículo 13.
Olha só como que é tudo coligado. A palavra do Senhor é maravilhosa. Versículo 13, 3:13 da carta de João. Irmã Mara, lê para nós, por gentileza. Não vos admireis, irmãos, se o mundo vos odeia. Esse é o 13. 14. Nós sabemos que fomos transladados da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Amém. 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 Fomos transladados da morte para a vida. Vamos entender o que é um translado. De novo, falando do natural. Um translado nós sabemos. O Ayrton Senna morreu lá em outro país. E o corpo dele, nós ficamos aqui aguardando o translado. O translado a alguém que faleceu, que já não tem mais vida, e o corpo dele tem que ser transladado para a cidade dele. É isso? Translado é isso. E João está dizendo que isso acontece com aquele que está no Espírito Santo. Nós fomos transladados da morte para a vida. Eu e você, no Espírito Santo, agora em Pentecoste, depois de tudo que nós vivemos nesse estudo, passamos pela Quaresma, passamos pelo Tríduo Pascal, ressurreição de Cristo na Páscoa, nós renascemos com Cristo para uma vida nova e nós morremos para o pecado. Então nós fomos transladados, quer dizer, a gente morreu para o pecado. O homem velho, Zé Carlos, velho, viciado em bebida, droga, prostituição, maldade, tudo que não prestava, morreu. Acabou. E eu fui trasladado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo translada você e te leva você para a vida eterna, para uma vida nova aqui na terra, e depois ele te conduz para ir morar lá na glória. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Essa é a missão do Espírito Santo. E nós fomos traslandados, irmã Liette. A irmã Liette, velha, corrupta, já morreu. Agora é uma nova criatura. Foi transladada da morte para a vida. Tudo que é pecado é morte. Tudo que é mentira, engano, trapaça, corrupção, vício, pecado, escuridão, trevas, morte. Então aquele que está no Espírito Santo, ele é aquele que tem o germe divino, aquele que tem a unção e a unção permanece nele, então ele é transladado da morte para a vida. O Espírito Santo nos leva a cada dia a uma nova emoção, a uma nova vida, a uma vida nova. Passou o que era velho. 2 Coríntios 5,17 vai dizer a palavra de Deus. Passou o que era velho e eis que tudo se faz novo. Irmão, nós temos que deixar de ser o homem velho. Irmãs, nós já somos e nós temos que buscar mais e mais. Nós temos que cada vez mais viver do jeito do céu. Na Eucaristia nós somos cristificados, então nós temos que parecer com o Cristo. Então nós não temos mais espaço para o pecado, para os vícios, para as coisas erradas, não. Nós temos que buscar a nova vida em Cristo. E o Espírito Santo é quem nos translada da morte para a vida. Diga obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Coloque a mão no teu peito e diga: o Espírito vive em mim. O Espírito vive em mim. E eu vou viver. Eu vou viver Eternamente. eternamente. Amém. Amém. Sequência do estudo. Capítulo 4. Carta de João. Capítulo 4, versículo de 1 a 6. Caríssimos, vou esperar todos acharem e dizerem amém. Tá na sequência, não tem como errar também. Capítulo 4. Caríssimos, não deis fé a qualquer espírito, mas examinai se os espíritos são de Deus. Olha aqui, olha o discernimento que o Espírito Santo nos dá
e nós temos o dever e a missão de examinar os espíritos e discernir qual espírito está agindo. Caríssimos, não deis fé a qualquer espírito, mas examinai se os espíritos são de Deus. É o que eu dizia. Pode ser, aí tem gente que fala, todo lugar que fala de Deus é de Deus. Tudo que fala de Deus é bom. Nem tudo que está falando de Deus é bom. Às vezes está falando para enganar, para trapacear, para mentir. A pessoa fica lá, a pessoa tem uma história lá, tem uma vida, contribui e tal, achando que está salva. Mas pode não estar. Eu dizia semana passada, muitos virão naquele dia dizendo, Senhor, Senhor, mas não foi em teu nome que nós pregamos a tua palavra, não foi em teu nome que nós expulsamos o demônio e fizemos curas e milagres. E eu vos direi abertamente, apartai-vos de mim, servos do mal, vós que praticais a iniquidade. Gente, o que tem de gente enganada na face dessa terra é de arrepiar. O que tem de gente que você olha, a pessoa fala com você assim, dá a impressão que a pessoa está numa convicção tão grande, e a gente, por saber discernir os espíritos, no discernimento dos espíritos, então a gente vê e sabe que a pessoa está sendo enganada, e isso corta o meu coração. Isso corta o meu coração. Eu tenho pessoas, amigos, conhecidos, vizinhos, e eu vejo as pessoas, e eu vejo que estão sendo enganadas. Mas a pessoa não dá uma abertura, não é falta de convite, não é falta da gente fazer a nossa parte, não. A pessoa está tão contaminada, está tão enganada, que ela não consegue se abrir para a verdade. E só a verdade que liberta. Conhecereis, João 8, capítulo 32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas precisa conhecer, e para conhecer precisa querer. Se você não quiser, se a pessoa não querer, irmão, não tem como. A coisa que mais eu admiro em Deus é o respeito que ele tem pelo homem que ele criou. O homem pode viver no pecado, pode viver errado o tempo que ele quiser, e Deus fica quietinho. O espírito que você recebeu quando criança, irmão, ele está quietinho dentro de você ali, ó, só esperando você abrir o seu coração, arrepender dos seus pecados e verdadeiramente querer, para ele te ajudar, para ele te revelar a verdade, para ele renovar a tua vida, para ele renovar a tua fé, o teu ânimo, a tua coragem, fazer de você um novo homem, uma nova mulher. Enquanto você não quiser e você achar que você é o bambambam, que você é o cara, tem gente que pensa assim, eu sou tranquilo, eu não preciso ir na igreja, eu tenho familiares, tem pessoas minhas, e quantas pessoas não tem por aí, a pessoa pensa assim, eu não mato, eu não roubo, eu sou um cara do bem, sou um pai de família, trabalho, luto pelo bem da minha família, está tudo bem. Eu não preciso da igreja, eu não preciso de renovação, eu não preciso nada disso. Eu vou morrer, eu vou para o céu, está tudo certo. Não, irmão. Tem que nascer de novo. Tem que amar Deus sobre todas as coisas. E tem que abrir o coração e tem que conhecer a verdade, para que a verdade possa libertar. Libertar a pessoa do engano. Libertar a pessoa do pecado, do vício, da mentira. Eu fui libertado. Eu fui libertado unicamente pela palavra. Quando eu estava na chácara, lá no Parque dos Poderes, fazendo bico de segurança, Deus permitiu que acabasse tudo que eu tinha na minha vida. Eu cheguei aqui em Campo Grande na marra, sem nada na vida. Cheguei aqui de carona, na marra, sem nada na vida. E eu comecei a estudar a palavra. E nós acabamos de ver que a tua palavra é a verdade. E aí João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Então eu passei a conhecer a palavra. E aí eu fui tocado no coração, no mais profundo da minha alma. Eu me arrependi, chorando, pedi perdão para Deus. E Deus, até então, 37 anos de idade, nunca tinha lido um capítulo da Bíblia. E eu comecei a ruminar, devorar, engolir a palavra, e eu fui estudando a palavra, e a palavra foi me renovando, me restaurando, e o Espírito foi agindo, e a verdade então caiu a ficha. Qual é a verdade? A verdade é a palavra, e caiu a ficha da verdade da minha vida que estava toda errada, e eu comecei a viver uma vida nova em Cristo Jesus. Caríssimos, não deis fé a qualquer espírito, mas examinai se os espíritos são de Deus. Pode ser que não seja de Deus.
porque muitos falsos profetas se levantarão no mundo. Olha só, nós estudamos a semana passada, sempre a Bíblia vai falar de falsos profetas. Sempre a carta de Pedro nós estudamos, capítulo 2, volta um pouquinho. Pedro capítulo 2, a irmã que não teve conosco, o irmão que não teve conosco semana passada, só para ver, nós já estudamos de Gênesis e Apocalipse, sempre a Bíblia está falando de um falso doutor, de um falso profeta, e é para tomar cuidado, é para cuidar para que você não seja enganado. Se você é do Espírito Santo, você não vai ser enganado. Assim como houve, 2 Pedro 2:1, assim como houve entre vós falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos doutores que introduzirão disfarçadamente seitas perniciosas. Eles renegarão assim o Senhor que os resgatou, atrairão sobre si a ruína repentina. Muitos o seguirão nas suas desordens, e serão deste modo a causa de o caminho da verdade ser caluniado. Estudamos a semana passada. E agora de novo, um alerta para a humanidade. Um alerta para nós. De novo está falando de falsos profetas. Porque muitos falsos profetas, capítulo 4 de João novamente. Porque muitos falsos profetas se levantarão no mundo. Nisto se reconhece o Espírito de Deus. Todo espírito que proclama que Jesus Cristo se encarnou é de Deus. Todo espírito que não proclama Jesus, este não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, e cuja vinda tendes ouvido, e já está agora no mundo. O anticristo, aquele que se levanta contra tudo que é santo, divino e sagrado, já está no mundo. Versículo 6. Nós, porém, somos de Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem conhece a Deus, ouve-nos. Quem não é de Deus, não nos ouve. É nisto que conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Irmãos, se eu pregar em determinados locais, já houve situações convergendo para mim ir pregar em denominações evangélicas. As pessoas me conhecem, sabem que eu tenho um certo conhecimento da palavra, são amigos meus. Mas, sim, sem discriminação, é claro. Eu creio que existem pessoas de Deus em todos os lugares. Mas, independente de igreja evangélica, mas a pessoa que está com tudo certo na vida dela, e ela não se reconhece pecador, e ela não entende, a pessoa bem sucedida financeiramente, a pessoa bem casada, a pessoa que os filhos dele estão tudo em ordem, a pessoa que está que tem dinheiro, que tem um cargo, que tem um status, está tudo bem. Aí eu vou falar para a pessoa arrepender, nascer de novo, viver uma nova vida, abrir o coração para Deus, mudar a vida dele? Não precisa de mudança. Não precisa de mudança. Quem é de Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. Nisso conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Já teve lugares que eu fui pregar e algumas pessoas não concordaram com o que eu preguei. E eu fico tranquilo, se me chamar de novo, eu vou pregar do mesmo jeito de novo. Porque aquele que tiver aberto para Deus, aquele que tiver verdadeiramente... Eu falei a última vez que eu estive aqui no Kleber, somente aqueles que estiverem interessados na verdade vai permanecer conosco. Somente aqueles que estiverem interessados na verdade de Deus. Uma pessoa está no bem bom. Tem pessoas, eu vivi nesse mundo. Tem pessoas que estão felizes, está bem bom, está cheirando cocaína, mas não faz mal para ninguém. Está bebendo, se embriagando constantemente, mas não faz mal para ninguém. Ele está
no bem bom, ele não vê necessidade de voltar-se para Deus, de arrepender. Então você vai pregar e você vai falar para a pessoa, como Jesus diz no Evangelho de João, no capítulo 3, quem não nascer de novo e não for como uma criancinha, de modo algum entrará no reino de Deus. Aí tem pessoa que tem mágoa no coração, não perdoou, precisa perdoar, precisa ser puro de coração para entrar no reino do céu. Você vai falar isso com uma pessoa que está com tudo certo, ela acha que o outro que tem que vir pedir perdão, ela não vai lá, não, eu não vou pedir perdão, eu não preciso ir pedir perdão, quem errou foi ele. Então você vai falar para a pessoa, não, você tem que ir. A pessoa não vai ouvir, não vai acreditar. Quem não nos ouve, não é ouvir, ouvir assim, se eu pregar em qualquer lugar, se eu falar de Deus em qualquer lugar, todo mundo vai estar ouvindo. Essa gravação que está sendo feita vai para o YouTube, todo mundo vai ouvir. Ouvir é uma coisa. Estou falando ouvir no sentido espiritual. Ouvir, deixar descer para o coração e penetrar para a alma. E aí colocar na prática. Aquele que ouve as minhas palavras e pratica, eu considero como um homem prudente. Que edificou a tua vida, a tua casa, a tua história, as tuas finanças, o teu casamento, a tua união conjugal, a tua família, está tudo edificado sobre a rocha. Pode vir a tempestade do jeito que vier, as dificuldades da vida. O mar pode ficar bravio, mas não vai roer. Porque está edificado sobre a rocha. É aquele que ouve, é ouvir de verdade, ouvir na alma e tomar posição de mudar o comportamento, mudar as atitudes, como eu mudei, como nós mudamos, como o Kleber mudou, como a Eliette mudou, como a Mara mudou, como nós mudamos o nosso comportamento, as nossas atitudes. Amém, povo de Deus? Amém. Agora, aquele que ouve e não pratica é imprudente, edificou a tua história inteira sobre areia movediça, vai vir a primeira dificuldade, vai desmoronar, e corre o risco sério de perder o céu. Irmãos, e nós estamos fazendo isso tudo, nós estamos buscando, lutando, dia e noite, para ganhar o céu. A Bíblia diz que se o justo é com dificuldade que ele é salvo, imagina o injusto. Glória a Deus? Glória a Deus. Nós, porém, é nisso que conhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Aqui nós encerramos, é isso? Fechou? Fechou. Aí o estudo que eu passei para vocês? Fechou. Amém. Então vamos orar. Antes, eu gostaria de ficar frisado para que as pessoas aí do YouTube possam entender. A gente está no término, mas o futuro está nas mãos de Deus. A gente não vai deixar de gravar vídeos. Daqui uns dias a gente vai estar fazendo live. E a gente, seja esse tema, seja um outro tema, toda semana a gente vai lançar uma pregação, uma verdade de Deus no YouTube. Para quê? Para o Zé Carlos se promover? Para que o grupo Restaurando Família se promover? Não. Para que as pessoas tomem conhecimento da verdade. Uma vez que a pessoa tomar conhecimento da verdade, aí é com ela. Mas a minha missão, o meu dever, Deus diz em Ezequiel no capítulo 3, Deus diz para Ezequiel, eis que eu te levanto como profeta da casa de Israel. Se eu dizer ao malévolo que ele vai morrer, você não colocar ele de alerta, ele vai morrer pelo crime que ele cometeu. Porém, se ele mudar de vida, aí ele diz lá, né? Mas é de ti que eu pedirei conta do seu sangue. Porém, se ele mudar de vida, por causa do teu alerta, então ele não vai morrer e você fez a tua parte. Ezequiel capítulo 3. Então essa missão eu recebi de Deus, de falar, de mostrar e de ensinar a verdade. E eu não vou desistir. Nós vamos lançar, concorda comigo, irmã? Sim. Toda semana nós vamos lançar um vídeo. Seja o Espírito Santo que a gente vai dar início, estamos terminando. Começamos aqui, povo de Deus aí do YouTube. Nós começamos aqui, ó, há um ano atrás. Estudamos nesse mesmo tipo que vocês estão vendo. A Bíblia sempre vai falar de um homem novo, de uma mulher nova, de uma vida nova, de uma ressurreição em Cristo, de um homem em Cristo. Vai falar, Colossenses capítulo 3, buscar as coisas do alto. Se você ressuscitou com Cristo, então você tem que deixar as coisas da terra e buscar as coisas do alto. Porque nós não somos daqui, nós viemos de lá. E é para lá que nós vamos voltar em nome de Jesus. E vamos rezar para nós voltar e permanecer lá, porque voltar lá todo mundo vai voltar. Todo mundo vai ter que prestar conta diante do tribunal de Cristo. Agora vamos rezar e buscar a santidade. O Senhor orou por você no capítulo 17 de Mateus, para que você
fosse santificado. Ele pediu o Espírito Santo por você. Que você abra o seu coração e que você possa dar liberdade para o Espírito Santo entrar na sua vida e te ajudar a tomar decisões e te ajudar a viver segundo a vontade de Deus na face dessa terra. Amém. Amém. Feche os teus olhos. Vamos orar. Ó Deus, em nome de Jesus eu quero entregar em tuas mãos as nossas vidas nessa noite, tudo que temos, somos e fazemos, que o Espírito do Senhor possa encontrar morada, aconchego em nossos corações e possa nos ajudar, Senhor, a ser melhores. Como eu disse no início, que nós possamos ser melhores pais, melhores mães, que nós possamos ser uma pessoa melhor em todos os aspectos, em todos os sentidos da vida, que eu possa ser um melhor filho, um melhor profissional, um melhor coordenador, aquele que coordena, uma melhor missionária, que o Espírito Santo do Senhor renova nosso ânimo, nossa fé, nossa coragem. E aqui, Senhor, eu quero te agradecer por já estarmos no término deste estudo, Senhor. Pelo Senhor ter feito a situação converger de tal forma, poderíamos já ter terminado, é o Senhor que nos inspira, poderíamos terminar daqui mais 2, 3 meses, mas o Senhor fez, tudo é ação, é mover do Espírito, tudo foi, irmãos, deixa eu falar para vocês, tudo foi cronometrado pelo Espírito Santo, nós vamos terminar em Pentecoste, e o Senhor vai nos dar uma nova unção, uma unção redobrada, da mesma forma que Elias falou para Eliseu, olha, eu vou ser arrebatado, o que queres de mim? E Eliseu apontou o dedo, eu posso imaginar que Eliseu apontou o dedo para Elias e falou, eu quero uma unção redobrada do Espírito que está em ti, profeta. E é o que vai acontecer com nós em Pentecoste. Em nome de Jesus, nós vamos receber uma nova inspiração de Deus, para vivermos na face dessa terra e para fazermos a missão de Deus e a vontade de Deus. Em nome de Jesus, pela intercessão de Nossa Senhora. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. bendita sois Vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. A nossa proteção é e será sempre no nome do Senhor, Que fez o céu e a terra. e que fique sobre nós por intercessão, sobre todos nós, por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, que fique a bênção do nosso Deus que é todo poderoso, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Agora você vai fazer o seguinte agora, irmãos e irmãs. Você vai olhar para essa pessoa linda, maravilhosa, a imagem e a semelhança de Deus que está do teu lado, vai dar um abraço nela e diga para ela assim, seja cheio do Espírito Santo, bendita. Amém? Amém. Espírito Santo bendita. Ô bendito, seja cheio do Espírito de Deus. Amém. Glória a Deus. Seja cheia do Espírito Santo de Deus. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheia do Espírito. E a nós. Seja cheia do Espírito. Amém. Glória a Deus. Seja cheia do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Seja cheia do Espírito Santo. Dá um pouco desse Espírito aí, bendito. Seja cheia do Espírito Santo. Cheia do Espírito Santo.